Nas proximidades de Mapimí, em Durango, México, existe uma área desértica de mais ou menos 50 quilômetros de diâmetro, conhecida como um dos lugares mais sinistros e aterrorizantes do mundo. A Zona do Silêncio. Histórias paranormais e sobrenaturais assustadoras ocorridas naquela área são contadas, publicadas ou postadas constantemente. Mas para alguns cientistas e estudiosos que tiveram a oportunidade de estudar o local, tudo não passa de lendas criadas pelo povo. Apesar de que os testemunhos mais importantes foram dados por profissionais responsáveis, tanto mexicanos como norte-americanos. Na Zona do Silêncio, os celulares, rádios, TVs e até mesmo as bússolas não funcionam. Toda e qualquer forma de contato com o mundo exterior deixa de existir ou não é permitido no momento que você entra naquela área. A Zona do Silêncio, segundo conta a maioria dos moradores da região, é uma realidade inexplicável, comprovada dia após dia por aqueles que duvidam, provocam ou simplesmente, por curiosidade, visitam aquele deserto. E como sempre fui curioso e atraído por lugares e coisas inexplicáveis, em 2015 eu peguei um avião em São Paulo com destino ao famoso deserto mexicano. Vários dias depois, equipados com câmeras e o necessário para passarmos vários dias, eu e meu amigo Ramírez paramos o carro frente a uma velha placa que dizia Zona del Silêncio. Ramírez olhou para mim e perguntou: "Tem certeza do que quer fazer, meu amigo?" Sem pensar duas vezes, eu respondi que sim e seguimos. Depois de mais ou menos uns 20 quilômetros dirigindo, saímos da rodovia e acampamos numa área onde podíamos ver a beleza desértica do lugar. Armamos as 2 barracas que havíamos levado, acendemos uma pequena fogueira, esquentamos água de comer e ficamos por um bom tempo sentados, calados, observando e admirando o silêncio que era simplesmente absoluto. Este lugar me dá arrepios, disse Ramírez. Horas depois, tudo mudou. O vento frio, seco e constante começou levantando redemoinhos à nossa frente e ao redor, fazendo um ruído fino e tão alto que assustava o meu amigo. Mas aquilo eram coisas normais que acontecem em qualquer outro deserto. Não me assustavam. E a noite chegou. O vento, pouco a pouco, foi parando e o céu transformando em um mar de estrelas e luzes somente vistas nos céus desérticos. As horas passaram e nada de anormal acontecia. Porém, já tarde da noite, Ramírez levantou o braço e, apontando para 3 luzes pequenas sobre uma montanha, disse: "Tá vendo aquelas 3 luzes? Elas não são estrelas." Eu rapidamente liguei a câmera do tripé ao lado do carro e fiquei olhando para as luzes que realmente não podiam ser estrelas, pois avançavam sobre a montanha e em nossa direção. "Eles estão chegando", murmurou Ramírez, jogando terra no fogo e apagando. "Quem?" perguntei. "Os alienígenas, que dizem aparecer por aqui", disse Ramírez, fazendo o sinal da cruz sem tirar os olhos das luzes e acrescentando: "Segundo uma família que mora na entrada desse deserto, eles recebem visitas seguidas de um trio bem estranho, composto de 2 homens e uma mulher. Diz a família que, apesar deles falarem o espanhol perfeitamente, não parecem ser destas bandas e nem humanos. São bem altos, super brancos e loiros, e o único que pedem é água. E para completar, quando os donos da casa perguntam de onde eles são, a resposta é sempre a mesma: lá de cima." Depois de contar a história, Ramírez olhou para mim e praticamente implorou: "Meu amigo, vamos sair daqui enquanto temos tempo.
Eu não quero ver esse trio, não. Enquanto Ramírez falava, eu observava as 3 luzes descerem a montanha e pararem lado a lado, poucos metros do chão. Pelos meus cálculos, elas estavam mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros de distância do nosso acampamento. E ali ficaram paradas até por volta da meia-noite, quando então começaram a mover bem devagar em nossa direção. O medo do meu amigo aumentava. A minha curiosidade, pouco a pouco, dava lugar à preocupação. Ao chegar em menos de 1 quilômetro do nosso acampamento, as luzes pararam outra vez. Meu amigo, o que é isso? O que acha que pretendem fazer? Perguntou Ramírez apavorado. Porém, antes de eu responder ou dizer alguma coisa, a luz que estava no centro da linha disparou em nossa direção e, em questão de segundos, passou poucos metros por cima das nossas cabeças, fazendo um ruído estranho e apavorante. Enquanto eu caía da cadeira com um susto, o pobre Ramírez caiu de joelhos, chamando por sua mamãe e pedindo perdão a Deus e a todos os santos. Poucos segundos depois, eu perguntei assustado: para onde foi a luz? Ramírez levantou a cabeça, olhou e murmurou, tremendo e medroso: Santa Madre de Deus, ela está bem ali atrás, meu amigo. E agora? Não era uma nave. Não era um disco voador ou algo parecido. Era apenas uma luz brilhante do tamanho de uma bola de futebol que parecia esperar por uma ordem, o sinal para atacar. E para nosso pavor, as 2 luzes que ficaram para trás começaram a mover e aproximar bem devagar. Meu amigo, olha, as outras estão vindo, disse Ramírez correndo para o carro e agachando entre as poltronas, tentando esconder. Sem saber o que fazer, eu comecei a rezar a Deus por proteção e que pelo menos as câmeras tivessem gravado tudo aquilo. As 2 luzes foram aproximando e poucos segundos depois pararam bem à nossa frente. As 3 agora estavam ali bem pertinho, cercando o acampamento e sem fazer o menor barulho. O pavor que eu sentia era quase incontrolável. O medo de que fôssemos sequestrados ou quiçá assassinados por aquelas luzes, ou sabe lá o quê, era absurdo. Mas nada podíamos fazer além de esperar. Pois fosse o que fosse acontecer, estava a ponto de começar. E, infelizmente, começou. Sem nenhuma explicação, o vento voltou a soprar mais forte e mais barulhento, levantando poeira e redemoinhos por todos os lados e sobre o nosso acampamento. Enquanto Ramírez gritava apavorado, eu tirei a camisa, amarrei na minha cabeça cobrindo todo o meu rosto e deitei ali mesmo, quase debaixo do carro. Enquanto o vento soprava e levava tudo o que podia, as luzes continuavam ali perto, pois apesar do rosto coberto do escuro da noite e da poeira, eu ainda podia ver a claridade que parecia ainda mais forte. Também ouvi os gritos apavorados do meu amigo, gritando e rezando no interior do carro. Minutos depois, o vento parou e as luzes sumiram. Eu continuei deitado e sem mover por um bom tempo, esperando e tentando ouvir algum barulho. Felizmente, nada mais aconteceu. Depois que a poeira sentou, levantei, chamei por Ramírez, mas ele não respondeu. Abri a porta do carro e, para minha surpresa e desespero, ele não estava. Ele também tinha sumido. Onde estava meu amigo? Teria saído do carro ou sido levado pelas luzes? De uma maneira ou outra, eu tinha que encontrá-lo. E saí como louco gritando por ele e revirando todo o monte de areia que encontrava. Quando o dia clareou, eu parei com a busca. Ramírez tinha realmente desaparecido. Só restava voltar até a cidade para comunicar às autoridades e pedir por ajuda.
recolhi o que restava das câmeras, que infelizmente nada gravaram, e saí desolado rumo à cidade. Ao chegar perto da placa, na entrada do deserto, eu vi que alguém pulava e acenava os braços no meio da rodovia. Para minha alegria, era o meu amigo Ramírez, chorando e agradecendo a Deus pela graça de estarmos sãos e salvos. Como havia retornado àquele local, ele não tinha a menor ideia. Te cuida e muito obrigado.